Eu sei que você está vendo a Copa do Mundo, ou sei lá, que você viu pelo menos que seja um placar. Sei lá, até a nossa avó vê a Copa do Mundo. Talvez você seja a avó que está vendo a Copa do Mundo agora, que seja. O ponto é, eu sou roteirista, meu nome é Rafael, e eu quero mostrar hoje porque a Copa do Mundo é, de fato, o maior evento cinematográfico que existe. Porque, afinal de contas, se o cinema é o ápice do storytelling, a Copa é o ápice dos esportes, não é? Até o final do vídeo eu quero tentar te mostrar por que o ser humano se interessa por esportes, o que a gente está buscando quando vê o esporte, e como um esporte qualquer pode ajudar você a contar a história da sua própria vida. Afinal de contas, a sua vida, eu acho que talvez você saiba, é uma história, está contando uma história para você mesmo, né? Afinal de contas, na verdade, bom, tudo é história. Eu não vou aqui ficar te enchendo de pesquisa acadêmica, de biologia, cientista que seja, mas o cérebro humano, tudo que a gente acontece na nossa vida, a gente vai perceber e absorver como uma história. Afinal de contas, veja o nosso dia, 24 horas do dia, uma semana com 7 dias, um mês com 30 dias, um ano, que seja, né? É muita informação. Nosso dia, um dia só, já acontece muita coisa. Quando a gente chega no final do dia, ou vai lembrar do dia seguinte, a gente vai o quê? Fazer um recorte de informações. Aconteceu isso, isso, isso. Quando eu faço isso, eu não estou contando 24 horas do meu dia, eu estou selecionando informações. E ao fazer isso, estou contando uma história para mim mesmo. Eu selecionei o que vale a pena ser vivido, né? Isso é contar uma história. Sei lá, o ser humano, quando estava nas cavernas, lá no começo da civilização, ele parava depois de caçar, que seja, pegar uma comida, ele ia ficar ao redor do fogo que ele fazia, lá uma fogueira, e contava história um para o outro, não é? Isso em si é o ser humano. O ser humano é um animal que conta histórias. Acontece que nesse modo, eu estou fazendo o quê? Biologicamente, eu estou ordenando o caos que existe. Do caos, cheio de informação do dia a dia, eu vou dar uma ordem, contar então uma história. Ou seja, a história dá sentido para a nossa vida. O ser humano não tem necessidade de contar uma história, de selecionar alguma coisa e ter uma vida que tenha sentido, portanto. Ou seja, normalmente nós interessamos por arte ficcional. Seja um livro ficcional, como tem algum aqui, ou um filme, normalmente, hoje em dia, é muito popular. Quem não quer ver um filme para descansar no final do dia, que seja, né? Acontece que a Copa também vai ser uma grande história. Tanto a Copa do Mundo quanto um filme, uma arte cinematográfica, vai o quê? Ordenar o caos da experiência humana e uma narrativa que a gente vai conseguir aprender, perceber, absorver. Essa narrativa vai ter, como vou mostrar aqui agora para vocês, personagem, expectativa, conflito, um desfecho final. Ou seja, um esporte, vou citar aqui rapidamente, desde que ele surgiu na humanidade, não era só uma coisa para entreter, para divertir, vai ser legal, que seja, né? Não. Um esporte representa, desde a Grécia Antiga, a excelência humana, ou a busca humana pela excelência, por assim dizer. Ou seja, até na Grécia tinha essa palavra, não importa a palavra, mas a chamava arete, que é chique, né? Ou seja, que era um conceito grego de que competir não era só vencer, mas revelar a excelência de cada ser humano, e com isso um atleta não competir com outra pessoa apenas, competir primeiro contra si mesmo, contra ele mesmo. A competição primeiro é contra eu mesmo, contra si mesmo. Ou seja, vai ser para conseguir competir, eu vou querer formar a mim mesmo, o meu corpo, né, ter disciplina, comer bem, treinar muitas vezes, ou seja, tem que formar alguma coisa que vai requerer também formação moral, ser uma pessoa boa, né, ter virtudes. Ou seja, até mesmo Platão falava lá que para formação não tem que ter formação da alma, como na música, por exemplo, mas também formação do corpo. O próprio Platão, naquelas pinturas famosas, ele é quase um artista, né? Ele tem uma barriga de tanquinho, que seja, ele é chique, né? Ou seja, o esporte não é só, sei lá, ganhar para o ímpar, mas também é admirar quem ganhou porque ele superou a si mesmo. Isso que eu estou buscando no esporte. Que vem, claro, como eu falei, da repetição, da disciplina, do foco, não é? Ou seja, um jogo por si só, primeiro, ele tem uma finalidade e uma regra em si mesmo. Toda civilização também é formada por regras, limites que seja, né? Uma base que forma a condição humana. Ou seja, todo esporte ele vai representar, vai condensar a existência humana nesse mundo. Ou seja, olha só, um jogo de futebol, por exemplo, ele tem um cenário, não é? Tem um campo de futebol, tem as 4 linhas, não é? Que é o limite do jogo. A nossa vida também é assim, a nossa vida tem um limite onde eu vou conseguir competir. Eu tenho um cenário onde minha vida vai ocorrer. Do mesmo modo, também vou ter riscos naquele jogo, também na nossa vida, né? Se eu não me arriscar, eu não vou poder ganhar nada. Para ganhar alguma coisa, vou ter que ter riscos, não é? Também é assim o jogo de futebol. Você tem que me arriscar, senão você sofrer lá um contra-ataque que seja, mas se não fizer gol, já era, né? Ou seja, também no esporte, no futebol, tem um tempo limitado, 90 minutos normalmente, não é? Mas acresce, mas uma hora vai acabar. Também a nossa vida é assim, uma vida vai acabar uma hora, cara. Uma hora eu não vou estar mais nesse mundo, que seja, né? Também eu vou ter o quê? Regras muito claras, não é? Se eu não tiver um juiz, se eu não tiver um árbitro, eu não vou conseguir ter futebol. Ou seja,
tem um cenário de regras limitadas, que vão ter um campo onde a minha vida vai ocorrer, e sem as regras, sem essa limitação, eu não vou conseguir viver bem. Ou seja, também está tendo essa situação na qual a ordem, onde o jogo vai ocorrer, a minha liberdade vai existir dentro da ordem. Se não tiver ordem nesse mundo, eu não vou conseguir viver. Ou seja, o futebol reflete esse drama da nossa vida diária também, por exemplo. Não tem como existir. Ou seja, esse reflexo, portanto, aonde não, para existir, para viver em comunidade, eu tenho que ter limites, regras rígidas, por assim dizer. Isso também é uma história, por assim dizer. Ou seja, as pessoas que estão lá, jogadores, também vão utilizar uniforme. Esse uniforme é o quê? Eu vou abdicar de mim mesmo para representar a minha comunidade, a minha nação, não é? Ou seja, há um rito muito claro. Eu vou ter que entrar em campo, vou cumprimentar um outro, vou seguir aquelas regras, livremente eu quero seguir aquelas regras, não é? Ou seja, vou usar minha liberdade, me sujeitar àquelas regras para poder viver naquele jogo, não é? Ou seja, também vai mostrar o quê? Que eu quero pertencer àquela comunidade, que eu vou vestir aquele uniforme, né? Ali eu vou representar a minha comunidade, a minha nação, tem um hino que eu vou cantar logo antes de começar o jogo, né? Ou seja, aquele país também é o local aonde eu nasci, aquele país tem uma história, uma identidade histórica, e eu pertenço àquela nação. Né? Olha que interessante. Ou seja, também é um momento, a partir disso, no jogo de futebol como uma Copa do Mundo, onde as pessoas daquele país também vão se unir em um objetivo em comum, simultaneamente. Hoje em dia isso não é muito comum, não é? Qual outro acontecimento no Brasil une o país inteiro, como o jogo de futebol do Brasil da Copa, onde todo mundo para, né? Quem está trabalhando para, fecha a loja. Hoje em dia não tem mais nada. Antes, décadas atrás, milênios atrás, era, por exemplo, a religião. Como na Europa, no Brasil, que seja séculos atrás, o cristianismo. Não é? Hoje em dia nem isso não existe mais, não é essa unidade que para o país inteiro. Nem em outro lugar tem isso, né? Ou seja, junto a gente vai acompanhar não só um jogo, vou acompanhar uma grande história. Cada seleção vai possuir ali um passado de cada Copa do Mundo anterior, mas também do país, uma memória de como foi. O país também tem, então, naquela seleção tem heróis do presente e do passado, assim como a minha história, a minha nação, não é? Por exemplo, Dom Pedro I no Brasil é um grande herói, que seja nacional ou não, ou seja, também vou ter que carregar os meus traumas, as minhas derrotas do passado, para poder ter também um estilo de jogo e um estilo de nação. Cada nação tem a sua cultura, não é? Por exemplo, o Brasil tem um estilo de jogo talvez mais ofensivo, né? Normalmente. Toda nação tem um estilo de jogo mais retrancado ou não, que também reflete da cultura nacional. Também eu vou ter, portanto, vários personagens, não é? Então, que seja, veja, uma seleção como a Argentina, o Brasil não tem só um personagem que vai ser, por exemplo, os 11 personagens em campo. Tem também, por exemplo, na Argentina tem o Messi, mas também tem o Maradona. No Brasil tem talvez o Neymar, tem o Vini Júnior, mas também tem o Pelé. Toda a seleção vai entrar em campo. O próprio Brasil, por exemplo, a gente fala aquela camisa que vai entortar o varal, né? Ou seja, não é só uma camisa qualquer, camisa pesada que tem história, tradição, não é? Eu também, quando eu estou lá no jogo do Brasil hoje em dia, na Copa, a gente está vendo o Neymar, talvez tenha o Vini Júnior, mas também vivendo na arquibancada do Ronaldo, né? Está lá torcendo, ou seja, são personagens que não sou só quem está dentro das quatro linhas. Né? Ou seja, os jogos, por assim dizer, o melhor jogo que a gente vê, a gente fala, poxa, mas esse aqui, nem o roteirista teria feito esse roteiro desse jogo por aqui. Né? Então, um jogo que está inesquecível, um jogo que vai entrar para a história, um jogo memorável, parece um roteiro de filme, não é? A gente não brinca assim? Ou seja, por quê? Porque todo jogo vai obedecer de modo inevitável uma reflexão, uma narrativa clássica dentro daquele jogo. Ou seja, vai ter introdução, como a gente falou aqui, um rito para começar o jogo, um conflito, um clímax, uma reviravolta, né? Tu vai tomar um gol, posso estar tentando ganhar, tá melhor no jogo, tomar lá um gol e já era, não é? Então, eu posso ter uma catástrofe ou posso revirar aquele jogo e daí de virada vou ter uma catarse emocional. Poxa, que legal, consegui virar o jogo no final, como foi o Brasil agora contra o Japão, por exemplo, né? Ou seja, e também cada competição, por assim dizer, não é só umas partidas aleatórias. Cada competição também vai ter a sua própria história. Ou seja, tem uma regra que vai acontecer ao longo do tempo, uma progressão do torneio, não é? Onde cada Copa também tem uma sua própria história que vai impactar na Copa presente e no futuro também. Então, isso, de tal modo que você tem ali uma narrativa quase como uma epopeia contemporânea, uma narrativa extensa e lendária, assim como eram os jogos anteriores, né, na Grécia Antiga, como eu já citei aqui. Ou seja, cada também Copa ou cada seleção tem uma jornada que pode ser uma jornada do herói, por exemplo. Tem um chamado, se classificar para aquele momento, uma primeira fase, tem algumas provações, não é? Eu posso ter algum aliado para classificar, que sabe, se aquela seleção ganha, vai ser meu aliado ou não, que seja. Ou posso cair, ou então eu posso chegar na batalha final, vencer cada prova, cada chefão de cada fase, como no videogame também, por exemplo, né? E assim eu posso ir para a final, vencer a última batalha e voltar para casa com o Elixir.
O Elite vai ser a Copa do Mundo, aquela taça da Copa do Mundo, não é? Ou seja, tem essa competição que carrega uma estrutura épica muito mais antiga, provas sucessivas que vão revelar o caráter da equipe. Esse é o ponto. A equipe, naquele momento, vai revelar o seu caráter coletivo, né? Ou seja, cada jogo tem um placar, e o placar revela o quê? O caráter daquela seleção, que seja, né? Quando eu estou ganhando, todo mundo parece fácil, né? Eu sou virtuoso. Agora, também, na adversidade, assim como na vida, a adversidade vai mostrar se eu vou ter coragem, se eu vou ter nobreza, se eu vou ter virtude, ou se eu vou ser apenas egoísta, como um jogador individual, ao invés de te dar para o coletivo, né? Se eu vou ter coragem, de ser generoso ou não. Ou seja, também a batalha exterior do placar vai refletir a batalha interior de cada jogador daquela equipe, né? Ou seja, por exemplo, tem uma lá importante a parte da estratégia, né? Um técnico, como por exemplo, o Brasil Ancelotti, tem uma estratégia para o jogo, com vários cenários possíveis. Mas o técnico tem que usar o quê? A sua boa razão para traçar uma estratégia. Então tem que ser prudente, não é? Tem que distribuir funções para cada jogador, né? Dentro daquela tática, ler as circunstâncias do jogo, o que vai mudar, o que não vai mudar, um cartão amarelo, um cartão vermelho, o que seja, não é? Então tem que escolher o momento para colocar um jogador em campo ou não colocar um jogador em campo, colocar o Endrick ou que seja ou não. Então tem uma estratégia em movimento, quase como um xadrez corporal de cada pessoa que vai estar por ali, não é? Ou seja, cada atleta que está em campo tem que aceitar sacrificar a si mesmo para ajudar o time. É um esporte coletivo, não é? Ou seja, também na nossa vida é assim. Se não quiser na minha família sacrificar a mim mesmo para ajudar a minha mãe, meu pai, meu filho, que seja, minha esposa, não vai dar certo aquela família, não é? Porque você é o que? Egoísta. Também no futebol vai ser assim. Se eu só quiser fazer o que eu quero, por assim dizer, não vai adiantar nada. Até o atacante tem que marcar, não é? Não posso querer ficar na banheira, como a gente fala hoje em dia. Ou seja, também vai ter, por exemplo, um capitão em campo, né? Que vai ser a liderança, aquela autoridade. E todos vão caminhar como uma sociedade, por assim dizer, para uma comunidade com um fim muito específico, não é? Ou seja, todo mundo quer fazer o gol. Mas cada ataque não vai ser, não é um varejo, né? Cada ataque pode ser um gol, mas é muito difícil fazer um gol. Ou seja, também em cada momento de gol, você vai tendo ali aquele, puta, quase fez o gol, foi na trave, que seja. Assim como o storytelling tem uma tensão acumulada muito clara, não é? Até conseguir fazer um gol, cada gol é uma pequena resolução narrativa. Ou seja, puta, fiz o gol, agora mudou a história do jogo, lembra? Tava 0x0 até os acréscimos, foi lá, fiz um gol no acréscimo e mudou a história do jogo, que seja, não é? Ou seja, cada gol, uma pequena mudança na narrativa daquele jogo. Marca um novo capítulo, não é? Acontece que todo esporte é assim de algum modo, mas o esporte, futebol, é do mundo mais popular, não é? Quem não vê futebol, quem não conhece futebol no mundo inteiro, é muito popular, e a Copa do Mundo é o ápice do futebol. É quase como um teatro entre nações, por assim dizer, não é? Cada cultura vai se expressar com sua rivalidade contra a nação, sei lá, Brasil e Argentina, por exemplo, tem uma nação que vai ter expressar sua cultura naquele momento que ela quer livremente ir para aquela competição, obedecer aquelas regras que existem naquela competição, com um espaço regulado e tem um campo de batalha, quase como um teatro, mas veja, é uma batalha sem recorrer ao conflito armado, não é? É muito comum que eu vou ter conflitos bélicos hoje em dia no mundo, já teve muito na história da humanidade, mas então aqui é uma batalha sem armas, por assim dizer, não é? Ou seja, não é à toa que o futebol tem também uma importância simbólica muito grande. Por exemplo, o Brasil, quando na Copa de 70, tinha lá um período que os militares aproveitaram daquela vitória para crescer em popularidade, por exemplo, não é? Então, todo momento isso é relevante. A utilização do futebol, por exemplo, na política é algo muito forte, por exemplo, não é? E, bom, faz parte do jogo, por assim dizer, não é? Por isso que o futebol vai mobilizar, então, a nossa emoção, por assim dizer, porque vai representar de modo muito forte o meu país, por assim dizer. E, claro, sendo tão simples, por que o futebol é tão popular, por exemplo, como, sei lá, não é, por exemplo, o tênis, que eu mesmo gosto? Porque o futebol é simples, o futebol engaja, não é? Ele é imprevisível. E por ele ser imprevisível, cada jogo é diferente, não é uma coisa muito marcada, né? Tem aqueles sets específicos, como no tênis tem várias regras. No futebol americano, por exemplo, né? Touchdown, toda hora para, não tem muito jogo dinâmico, né? Futebol não, futebol é improviso. É o drible. O Brasil é assim, não é? O país do drible, do engajamento, que seja. O futebol brasileiro foi reconhecido por esse modo, jogo bonito, não é? Agora, a Copa do Mundo ela é só a cada 4 anos. A escassez vai tornar ela ainda mais especial. Você imagina, por exemplo, o Neymar vai ou não vai para a Copa, né? Quem vai, aí o jogador machuca, como foi o Brasil com o Wesley agora, né? Então, para ir na Copa também é difícil, cara. A escassez vai tornar aquilo muito especial e também, claro, com todas as nações indo, vários querendo ir para a Copa, vão ver o seu país naquela competição, todo mundo inteiro vai se engajar naquele momento, né? Por algumas semanas. Como foi agora, por exemplo, com a Argentina e o Cabo Verde, que foi, se não me engano, ontem.
que foi um jogo muito especial, não foi 3-2 na prorrogação, caramba, Cabo Verde não é uma seleção insignificante, mas ainda assim os jogadores deram sangue, não foi? Por assim dizer, quase literalmente, para tentar ganhar da Argentina, que é a atual campeã. Então, o futebol tem muitas histórias muito relevantes, não é? Acontece que é uma história, portanto, que no filme um roteiro tudo planejado, tem várias cenas, todo mundo, você vai entrar no cinema, numa projeção que é quase uma caverna, que vai projetar aquela luz, vai sair uma história, você entrar e quem fez o filme sabe o final, tudo muito fechadinho, não é? Agora o futebol não, é um roteiro feito ao vivo, ou melhor, é um esporte que transcende, uma história que vai transcender o roteiro, é uma história feita ao vivo com um final inesperado, enquanto o cinema tudo bem fechadinho, como eu falei, ou seja, o final, mais do que só esperado, é um final que é conquistado. Você tem que conquistar a vitória. Pois olha, isso é bem relevante, né? Ou seja, a realidade, aqui nesse momento, com o futebol, vai superar a ficção, o planejado, né? De novo, conquistar a vitória. E por isso que a Copa, quando é boa, ela vai ser algo histórico, né? Ela vai ficar com uma memória viva, escrita na história da humanidade, por assim dizer, né? Então vai ter um protagonista, cada um vai ter sua parte nessa história. Então, por exemplo, a história vai ser coletiva. Então, claro que tem um jogador que vai ganhar a competição, mas também cada um de nós vai participar naquela jornada. Sei lá, hoje em dia no Brasil todo mundo vai torcer, por exemplo, por assim dizer. Então, uma história coletiva, viva. Por exemplo, todo mundo vai pensar e imaginar aqui no Brasil hoje em dia, aonde eu estava quando? Por exemplo, aonde eu estava quando ocorreu o 7-1? Ou melhor, aonde eu estava quando o Brasil, em 2013, ganhou da Espanha por 3-0, com gol do Neymar, tinha acho um gol do Fred também, que era o centroavante, não é? Eu lembro como é que foi, eu lembro do meu intervalo, a minha tia foi embora do jogo, estava feliz que seja. Ou então de 2016, com o Brasil e a Alemanha nas Olimpíadas, o gol do Neymar de falta, não foi? Depois, no dia seguinte, teve o Brasil no vôlei da Itália, 3-1, com bloqueio do Lippe, ou seja, momentos memoráveis vão ficar marcados na nossa história. Eu fiz parte dessa história, por mais que eu não estava lá em campo, eu estava naquela história. Eu estava no intervalo, estava na minha casa, no sofá, lembro certinho. Ou seja, é uma história viva. Cada um de nós vai poder participar daquela história, portanto, é construída. Ou seja, o futebol tem milhões de roteiristas que seja, né? Uma história, cada pessoa que vai torcer vai ter sua versão da história. O jogo não vai acabar em si. O jogo vai transcender aquelas 4 linhas e transbordar para o país, para o mundo inteiro, né? Então, a maior narrativa coletiva da humanidade hoje pode falar que é o futebol. O roteiro que todo mundo vai escrever é por todos e para todos, não é? Talvez pode-se falar que hoje em dia, como eu falei aqui, que não tem religião, hoje em dia mais que está regrando a comunidade, por exemplo, talvez a última grande narrativa que existe da humanidade que é compartilhada é justamente o esporte em seu ápice do futebol, da Copa do Mundo, por exemplo, né? Que esse jogo, um culto, esse rito de excelência, disciplina, de pertencimento, de estratégia, de coragem, de nobreza, que acaba muito depois que acaba só o apito final. Transcende, como eu falei aqui, em linguagem esportiva, esse ápice da epopeia narrativa, simbólica, que vai acompanhar a cultura de uma comunidade, desde Homero, lá na Grécia Antiga, como eu citei aqui no comecinho, né? Ou seja, e esse modo de contar, em termos de forma e linguagem, teve o seu ápice, como a gente falou aqui já no cinema, né? Que é a sétima arte, vai se mobilizar todas as artes para contar uma história, não é? Agora, como eu falei no comecinho do vídeo, mas e eu? O que tem a ver? Como o esporte pode me ajudar a contar a minha própria história? Bom, vamos lá. Existe um autor, que eu coloquei aqui no final, que é muito mais ou menos mais profundo, mas acho que vai ser bem útil para nós. Existe um autor, se não me engano, alemão, que se chama Johann Huizinga, que ele tem uma obra que chamava Homo Ludens, na qual ele fala que o jogo em si, em sua base, constitui toda uma cultura, toda civilização, ou seja, o elemento lúdico do jogo. Toda a civilização nasce do jogo, ou seja, um jogo é uma atividade que é voluntária, que é limitada por tempo e espaço, que vai possuir regras rígidas e que eu vou livremente querer aceitar. Toda civilização, todo arco que eu vou viver é um pouco assim, como um círculo mágico, né? Ou seja, sabe, eu quero passar num concurso, tem uma regra que eu quero livremente aceitar aquele concurso, aquelas regras, tudo na nossa vida, até política, família, tudo assim, nasce dessa estrutura lúdica, eu vou representar um papel e que você está naquele papel. Acontece que esse jogo, portanto, como a gente falou aqui, ele vai gerar ordem e possuir um fim em si mesmo. Como eu falei, todo esporte, quando eu vejo um esporte, eu quero ver ali, buscando inspiração, quero ver superações de um atleta por si mesmo. Ele vai desafiar, como a gente falou, que é si mesmo, vai representar valores como disciplina, foco, coragem, não é? Agora, todo esporte é assim, superar desafios, buscar excelência, como a gente falou. Onde eu vou ver meu time, o Flamengo, que seja, eu vou lá ver aquele jogador com valores, não é? Acontece que na nossa vida comum hoje em dia, todo esporte vai representar um espaço para representar a nossa liberdade. Ou seja,
Para nossa vida, eu vou olhar para o esporte, entender que há um cenário na minha vida que também eu posso ter um espaço de liberdade, que vai estar nas minhas quatro linhas, onde eu estou no meu mundo, minha circunstância que seja, não é? E dessa estrutura lúdica da brincadeira desse mundo, também encarar a minha vida como uma brincadeira. E por quê? Ora, a minha vida é séria? Cara, sim, mas as coisas desse mundo não são tão a sérias. Em última instância, a minha identidade maior, e aqui vem a parte mais profunda, é a de filho de Deus. E tá aqui num país cristão, eu acho que eu posso falar isso abertamente. Ou seja, como filho de Deus, Deus vai brincar conosco. Tudo nesse mundo vai ser uma mera brincadeira apontando para a vida eterna. Não tem muito jeito de escapar disso. Até que todo mundo quer, sei lá, eu sou católico, quero ser santo. Isso não importa, mas a gente não quer apontar o quê? Para uma coisa essencial para ser santo, é a infância espiritual. Como falava Jesus, deixar e vir a minhas criancinhas. Não é? Ou seja, eu sou filho de Deus. Deus vai brincar conosco. Tudo nesse mundo vai ser apenas um mero jogo para conquistar a vida eterna. Daí que vem a última de fato. Da minha vida pode ser o quê? Um esporte. Eu vou encarar a minha vida como minha luta, minha pequena batalha todo dia. Todo dia eu vou ter que lutar uma pequena batalha para vencer, para cumprir meu objetivo, batalhar para viver, ter um bom trabalho, ganhar dinheiro, o que seja. Mas, de novo, encarar esse mundo, a minha vida nesse mundo, com o espírito esportivo, como um caminho para poder alcançar a vida eterna, na qual eu vou alcançar por meio do amor. Dar-me aos outros, sacrificar individualmente para o coletivo e servindo aos outros para poder alcançar a vida eterna. Esse é, a última instância, o maior caminho, e que a gente pode ver primeiro no esporte, que é superar a si mesmo, e também tem chamado a viver esse mesmo caminho na minha própria vida, nas minhas quatro linhas, onde eu estou, na minha circunstância, não é? Servir aos outros para poder conquistar a vida eterna, sendo filho de Deus, onde Deus vai brincar conosco, nesse mundo aqui de novo, só para conquistar a vida eterna. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, onde eu falo aqui do cinema, storytelling, como ter histórias para a nossa própria vida, não é? Então, vou deixar aqui várias sugestões de vídeos. Eu também vou falar sobre esses pontos, de onde encarar, por exemplo, eu falei da Odisseia, do Nolan, que vai sair em breve. Vou colocar um vídeo na tela aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo, viu?